E aí, galera, vamos lá para nossa segunda aula de cálculo de concentração. Dessa vez vamos falar nessa aula apenas sobre concentração molar, molaridade, tá? Concentração molar eu decidi colocar num vídeo separado porque é de fato a concentração que para nós químicos é a mais utilizada, tá? Em laboratórios ou até mesmo para resolver outros problemas ligados a outros assuntos, como constante de equilíbrio químico, até para falar em DDP de uma pilha, por exemplo, a gente vai usar uma equação chamada equação de Nernst, que precisa da concentração das substâncias envolvidas, enfim, e sempre em mol por litro. Então, concentração molar exige um cuidado a mais, e essa é um pouquinho mais técnica, tá? Então, vamos lá. Concentração molar, o que é? Olha o nome, molar é mols por litro. Aí, de cara, eu já queria que você anotasse aí nesse quadradinho o seguinte: a gente utiliza várias unidades, várias letras para representar a mesma unidade, tá? Então, quando a gente coloca nesse caderninho aí, ó, quando a gente coloca mol por litro, isso é a quantidade de matéria, né, em mol, existente em 1 litro de solução. Primeira observação, a unidade de volume tem que ser sempre em litro, tá? Então é sempre quantidade de matéria em mol por litro. Eu posso usar submúltiplos de mol, por exemplo, milimol. O que é 1 milimol? É 1 milésimo de mol, 0,001 mol, tá? Sempre por litro. Ao invés de usar mol por litro, a gente pode escrever molar. Então, quando a questão fala uma solução 0,5 molar, quer dizer o quê? 0,5 mols por litro. E esse mols por litro a gente pode expressar apenas por um mzão. Então, às vezes, vem lá 0,5 mzão. E aí o químico ele tem uma preguicinha de falar, a gente fala assim, uma solução A2 molar. Então, uma solução de ácido clorídrico A2 molar. Então, eu não uso nem o termo concentração, tá? Então, ácido clorídrico A2 molar, 2 mols por litro. E a gente, em vez de escrever tudo isso, pode escrever só assim, ó. Então, quando a gente expressa uma substância qualquer dentro de colchetes, é uma forma de escrever concentração, tá? Então, a concentração de HCl é 0,5 molar, mols por litro, beleza? Isso é só para a gente não ter muito problema na interpretação das informações que podem vir nos problemas, beleza? Então, muito bem, vamos falar sobre a concentração em quantidade de matéria, em mols por litro, molaridade. O que é que eu preciso? Eu preciso fazer muitas vezes a relação entre o número de mol e a massa, porque vem muitas vezes a massa de uma substância, mas você vai ter que trabalhar com a concentração molar. Então você vai ter que transformar a massa em mol, ou eventualmente o contrário. Então vamos já fazer os probleminhas que estão propostos aí. Não são do Bora Agora. O Bora Agora eu vou deixar para que você faça todinho. Então, no primeiro espaço aí, ó, tem um probleminha que diz assim: considere o seguinte problema. Estamos aí na página 246. Considere o problema que está aí. Qual a massa de ureia, CONH2,2, necessária para preparar 2 litros de solução aquosa, 1,5 mol por litro, dessa substância, dadas as massas molares que estão aí? Então veja, eu quero a massa de ureia necessário para preparar 2 litros de uma solução 1,5 mol por litro. Vê só. Eu também coloco aí as fórmulas. De novo, galera, você pode usar a fórmula que você quiser, mas eu vou usar a regra de 3. Se você usasse a fórmula que tem a massa ali, ó, concentração é a massa sobre a massa molar vezes o volume. Esse M grande aí é a massa molar. Então, o que é que você quer ali nesse problema? Você quer a massa, né? Então, a massa ali em cima você não tem, né? Os outros você tem. Concentração ele deu 1,5. Massa molar você vai calcular. A ureia tem uma massa de 60 gramas por mol. E o volume sugerido é de 2 litros. Cuidado, o volume tem que estar sempre em litros, tá? Então ficaria
Concentração que é 1,5. 1,5 é igual a M, que você não sabe, dividido pela massa molar, que é 60, vezes 2 litros. Beleza? Então, se você fosse usar a fórmula, ficaria montado assim. Não farei por fórmula, farei por regra de 3. Poxa, Mauro, mas eu prefiro usar fórmula. Beleza, faça por fórmula, tá? Eu acho que regra de 3 a gente precisa... Quando a gente quer usar a regra de 3, quando a gente usa a regra de 3, a gente força nosso cérebro a entender melhor o que nós estamos fazendo. É como eu falei na aula anterior. Às vezes demora um pouco mais para você responder por regra de 3. Mas se você tiver esse hábito, daqui a pouco você vai fazer as questões de maneira muito mais rápida e principalmente entendendo o que está fazendo. Você vai ter certeza que você fez a questão certa, tá bom? Então vamos lá. Também tem vários caminhos, eu vou adotar um que eu acho mais simples. Vê, eu quero uma solução que tenha 1,5 litros, 1,5 mols por litro. Então, ó, a interpretação daquela informação da concentração é essa. Cada 1 litro de solução vai ter 1,5 mols, 1,5 mol de soluto. Então, se eu tiver 2 litros de solução, se eu quiser preparar 2 litros de solução, eu descubro o número de mol N, chamado de N. O Nzinho da própria fórmula é número de mol, né? Então, o número de mol vai ser de 3. 3 mols. Tem resposta aí? Não. Por que não tem resposta? Porque a questão pede a massa. Eu descobri que eu preciso dissolver lá dentro 3 mols de ureia. Só que não tem nenhuma balança aí, pelo menos que eu conheça, que já mede a massa em mol, tá? A quantidade de matéria. Eu preciso converter essa quantidade de matéria para a massa. Ele pede a massa. E aí a gente tem que calcular, de qualquer forma teria que fazer esse cálculo, mesmo que você fizesse por fórmula, você teria que calcular que 1 mol de ureia são 60 gramas. Então, 3 mols de ureia vai ter uma massa que eu descubro. A massa aqui é de 180 gramas de ureia. Então, a massa de ureia não tem alternativa. A massa de ureia necessária é de 180 gramas. Beleza? Beleza. O que mais a gente tem que ter cuidado? Claro, a gente tem que ter sempre cuidado na interpretação. Às vezes você faz o contrário, tem a massa e ele vai questionar o número de mols, enfim, tá? Mas aí tem uma outra observação aí embaixo, tem outro caderninho aí embaixo que a gente tem que ter muito cuidado. Porque muitas vezes a questão pode falar em concentração não da substância toda, mas sim da concentração de parte dela. Como assim, Mauro? Dos íons que formam essa solução. Então, vê, eu vou apagar aqui uma solução que forma íons. No caso da ureia não seria o caso, ureia é uma substância molecular, não forma íons. Algumas moleculares formam, né, como são os ácidos, mas a ureia não formaria. Algumas soluções que formam íons, eu posso falar da concentração tanto do composto quanto de cada íon. Como assim? Imagina eu colocar um caso simples aqui, ó. Imagina MgCl2 aquoso, né, dissolvido em água. Aí imagina que eu tenha fornecido a informação seguinte, que a concentração de cloreto de magnésio numa solução qualquer é de 0,6 mol por litro. Então eu tenho uma solução, vou representar aqui, ó. Eu tenho uma solução aqui que dentro da solução tem MgCl2 numa concentração de 0,6 molar, tá? Mas presta atenção, galera. Essa espécie química aqui é iônica. Dentro da água, ela sofre um fenômeno chamado de dissociação. O que é a dissociação? É a separação dos íons. Vai se separar em Mg2+, aquoso, e 2Cl- aquoso. Ok? Muito bem. Então, se eu tenho 0,6 mol por litro da substância, quando ela se dissolver, quando ela se dissociar,
ela vai formar uma certa quantidade de magnésio, vai separar, né, magnésio e cloretos, íons cloretos. Quanto de cada um? Gente, presta atenção. Cada partícula de sal só tem uma de magnésio. Ou seja, se tem 0,6 do sal, ela vai formar 0,6 de magnésio. E vai formar, galera, o dobro de cloreto. Então, a concentração de íons cloreto é o dobro da de magnésio. Então, ó, se eu tenho 0,6 disso aqui, ele vai dar origem a 0,6 de magnésio e 1,2 de cloretos. Ou seja, isso aqui na realidade, ó, deveria ser representado assim, ó. Magnésio e cloretos. Vê, quantos de cloreto de magnésio eu representei? Um só. E ali? Um de magnésio e 2 de cloretos. Ou seja, a quantidade de magnésio depende da quantidade de sal que eu coloquei lá dentro. A quantidade de cloretos também depende, só que a de cloreto vai ser o dobro. O dobro em mols, tá? Não em massa, é em mols. Então, se você sabe a concentração da solução da substância, você consegue calcular a concentração dos íons, ou vice-versa, tá? Então, eu queria que você, nesse caderninho aí, você colocasse esse caso aqui, que a concentração dos íons, ó, depende da atomicidade dele aqui dentro, do coeficiente. Então, a concentração do sal é essa, do magnésio vai ser uma vez isso. A de cloreto vai ser 2 vezes aquilo ali, tá? Então, coloca essa informação aí no quadrinho de observação e a gente já vai emendar fazendo o probleminha que está aí embaixo sobre concentração molar de íons, tá? Então, vou apagar aqui. Se não copiou, dá uma pausa no vídeo e copia, que eu já vou fazer o problema que está sugerido aqui embaixo. Vamos lá. Qual a concentração em quantidade de matéria de cátions magnésio, Mg2+, e ânions fosfato, PO4 3-, em uma solução aquosa de fosfato de magnésio, Mg3PO4 de concentração meio mol por litro e um alfazinho aí, ó, de 0,7, 70%. O que significa esse alfa? Esse alfa é o grau de dissociação, nesse caso, ou de ionização se fosse um ácido. Ou seja, esse sal aí, ele não se dissocia 100%, vai se dissociar 70%. Então, esse problema tem um dado a mais, tá? Mas vamos lá. A substância é Mg3PO4 numa concentração de 0,5 mols por litro. Quando isso aqui se dissociar, galera, vai se dissociar formando 3 de magnésio, 2+, aquoso, mais 2 de íons fosfato aquoso. Não é isso? Então, qual seria a concentração daquelas espécies esperada? A de magnésio seria 3 vezes isso, 1,5 molar. E a de fosfato seria 2 vezes isso, 1 molar. Só que cuidado, ó, isso aqui, se o grau de ionização fosse 100%, o grau de dissociação fosse 100%. Mas não é. Eita, Mauri, eu vou ter que saber o grau de dissociação? A questão vai te informar, tá? Se a questão exigir isso, ela vai informar. Se ela não disser, você vai ter que adotar 100% de ionização ou de dissociação. Então, você faria uma nova regra de 3 aqui. Só que os dois separados, hein? Então, ó, para o Mg, 2+, 1,5 molar seria para uma dissociação de 100%. A concentração dele, chamada de C, vai ser para uma concentração de 70%. Esse Czinho aqui vai dar 1,05 molar. Essa é a concentração, ó, eu vou até substituir aqui, ó, para ficar bonitinho, Mg
2+. Então, a concentração de Mg2+, real, vai ser de 1,05. Faço parecido para o íon fosfato. O fosfato, PO4 3-, ele teria uma concentração de 1 molar se a dissociação fosse de 100%, mas a concentração verdadeira de íons fosfato corresponde a 70% disso, que vai dar exatamente 0,7 molar. Aí aqui sim são os valores verdadeiros para a concentração desses íons, beleza? Então eu tenho a concentração da substância, mas também posso falar em concentração de íons se essa substância formar ou separar-se em íons. Mas aí cuidado com o grau de ionização ou dissociação que ela apresenta, beleza? Se não informar na questão, adote 100% de ionização ou de dissociação, tá bom? Eventualmente a questão pode falar assim, sabendo que o ácido clorídrico é um ácido forte. Então ela está dizendo, olha, ácidos fortes se ionizam muito, então pode adotar que seja 100%. Mesmo sabendo que não é, tá? Se a questão não disser o grau, vamos usar 100%. Beleza? Muito bem, gente. Faz aí os exercícios do Bora Agora e depois a gente tenta fazer já aí todas as questões do livro e na nossa aula, nas nossas lives, a gente vai praticamente apenas fazer exercícios, porque esse capítulo ele é de exercícios, tá? E a gente, um último alerta, muito cuidado na interpretação dos textos. A gente viu que muitas questões têm uma resolução curtinha, a parte matemática é muito simples, muitas vezes uma, no máximo 2 regras de 3, mas a interpretação que a gente às vezes se enrola. E aí fica a dica, quanto mais exercícios você fizer, mais facilidade de interpretar você vai ter. Isso serve para todas as questões que envolvam cálculos em química, a parte de estequiometria, de cálculo de concentração, de cálculos químicos. Então, gente, faz bastante exercício. No nosso livro, tem 80 questões nesse capítulo e eu ainda mando mais questões para vocês semanalmente. Então, não tem desculpa, arruma um tempinho e façam os exercícios. Qualquer coisa, vocês sabem onde me encontrar. Até lá, até a próxima aula.